Assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da tua face. Eu quero falar nesta noite sobre um tema que é bem complicado para todos nós, mas que nenhum de nós estamos isentos dele, sobre a frieza espiritual. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que passamos aproximadamente 90 dias sem vir à igreja, sem congregar, por causa que as igrejas estavam fechadas, por causa do medo, por causa de vários fatores que contribuíram para que nós ficássemos em casa. E esses 90 dias podem ter causado um esfriamento espiritual em você. Você pode estar assistindo agora nesse momento e vai se identificar com aquilo que eu vou falar neste momento. Então, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo fale com você, baixe as suas armas e deixe que o Espírito Santo possa tratar com você nesse momento, em nome de Jesus. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, mas a fome que ele tem por Jesus. Muitas vezes a gente acha que a marca de que alguém é filho de Deus é se ele é perfeito, se ele vive uma vida de santidade, se ele não erra. Mas a pergunta é, como alguém pode viver uma vida de santidade se ele não tem mais fome por Deus? Como alguém pode viver uma vida de perfeição se ele não sente mais desejo pelas coisas espirituais? Então essa frase, ela é muito interessante, porque ela traz para nós a distinção, isso é, aquilo que traz a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são. Os filhos de Deus, eles têm fome por Deus. É por isso que eu li esse texto, a minha alma tem sede de Deus. E eu quero começar essa palavra perguntando para você, como vai a tua fome por Deus? Como vai o teu desejo pelas coisas espirituais? Será que você ainda tem fome? Será que você ainda tem anseio pela presença de Deus? Pense nisso. Pense nisso. E responda para você neste momento. Um cristão frio. Você pode estar se perguntando, Diego, o que é um cristão frio? Um cristão frio é aquele que não tem mais fome pelas coisas espirituais. O crente frio é aquele que não tem mais interesse em orar, em ler a Bíblia, ele não sente mais vontade, força para buscar a Deus. Ele já perdeu o desejo pelas coisas espirituais, porque agora em seu coração ele é dominado pelas coisas dessa terra. As coisas dessa vida já ocuparam tanto espaço em seu coração que ele já não sente mais desejo pelas coisas espirituais. Ele não sente mais vontade de orar, ele não sente mais vontade de ler a palavra de Deus. E a pergunta é, como ser um crente espiritual, como ser um crente que tem fome por Deus, se ele não se alimenta por Deus? Às vezes a gente vai dizer assim, mas eu não tenho vontade de orar. Mas a pergunta é, você tem orado? Ah, mas eu não tenho vontade de ir para a igreja. Mas você tem tentado ir? Você pode colocar vários motivos porque você não faz aquilo que você deveria fazer. Mas assim como o ar que nós respiramos, o oxigênio, você precisa de Deus. Você precisa buscar a Deus. Eu tive uma experiência muito traumática, que foi a experiência do Covid-19. E eu precisava ir no sanitário, que ficava a mais ou menos 100 metros da onde eu estava. E eu não tinha coragem de ir,
porque eu tinha medo de não conseguir voltar por causa do oxigênio que estava bem fraco nos meus pulmões. Eu conseguia ir me arrastando, mas eu tinha muito medo de voltar, porque eu sabia que ia faltar oxigênio. Então eu preferia não ir. Eu evitava me levantar, sair do meu lugar, por causa do oxigênio. Mas sabia que eu precisava andar, sabia que eu precisava me esforçar para que o meu pulmão começasse a voltar ao normal. Isso se chama fisioterapia. Você precisa exercitar os músculos que estavam parados. Assim é a nossa vida espiritual. Quando nós paramos de orar, quando nós paramos de ler a Bíblia, quando nós paramos de buscar a Deus, a nossa vida espiritual atrofia, perde a força, perde aquela animação, aquele ânimo que tinha antes, já não tem mais. O esfriamento espiritual tem como característica a perda da paixão pelo Evangelho, a perda do primeiro amor e o distanciamento pelas coisas de Deus. Comece a pensar como está o teu relacionamento com Deus nesse momento. Como está a tua fome por Deus? Será que você ainda ama o Evangelho? Será que você ainda queima de amor por Deus, como no princípio? Será que você está perto de Deus? Ou será que você está longe de Deus? Todos nós estamos sujeitos a passar, em algum momento da nossa vida, por um esfriamento espiritual. Basta parar de orar, basta parar de buscar a Deus. E a pandemia foi um momento que não nos distanciou de Deus, mas foi um momento que revelou o quão distante nós estávamos. Muita gente vai colocar a culpa na pandemia, na culpa que a igreja estava fechada. Mas a verdade é, jovem, o céu nunca esteve fechado. Os céus nunca entraram em crise e nunca entrarão. Na verdade, esse momento de distanciamento da igreja, do local de culto, ele não esfriou o nosso coração, mas ele revelou quão distante nós já estávamos. A fome não tinha mais, não havia fome em nós. É por isso que qualquer crise, qualquer situação, qualquer paixão esfria, diminui o nosso apetite espiritual. Spurgeon vai dizer o seguinte: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Sabe por que nós somos fracos na oração, na leitura da palavra? Nós somos fracos em tudo. É porque a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus é fraca. Não tem como, meus irmãos, eu ser forte se eu não como feijão. Não tem como eu ser forte se eu não como as devidas proteínas, aquilo que o meu organismo precisa para ter força, para ficar de pé. Se você quer ter uma vida espiritualmente forte, se você quer ser um jovem espiritual, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa investir na tua comunhão com Deus. Porque se a tua comunhão com Deus for fraca, em todas as outras áreas da sua vida, você será fraco. Para nós aliviarmos a nossa culpa, nós criamos uma coisa chamada desculpa. E as desculpas são as mais diversas. Por exemplo, a minha rotina é muito intensa. Eu não tenho tempo, pastor, de ir para a igreja. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Eu chego tão cansado da universidade. Eu chego tão cansado do trabalho, que se eu me ajoelhar, eu vou dormir de joelho. Porque eu chego tão cansado que eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para ler a palavra de Deus. A pergunta é, e agora que você tem tempo? O que é que você vai explicar, vai dar como motivo pelo fato de você continuar não lendo a Bíblia, continuar não orando? O que é que você vai dizer agora? Porque tempo nunca foi o nosso problema.
O problema é que o reino de Deus nunca foi prioridade. Então, se nós quisermos ter uma vida espiritualmente saudável, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Outra desculpa muito comum: o meu local de trabalho, a minha universidade é um lugar hostil ao Evangelho. Quando eu cheguei na universidade, já começaram a me tentar com convites, com coisas que eu não podia fazer, e infelizmente eu cedi. No meu trabalho, a mesma coisa. Os meus amigos de trabalho perseguiam os crentes, e eu fui cansando e desisti. A verdade é que nós não estávamos preparados. Não é que um lugar pode desviar alguém. A amizade não pode desviar alguém. Porque alguém que tem fome de Deus, ele é alguém que influencia. Ele é alguém que, quando chega, a chama do Espírito Santo aquece até aqueles que não são crentes, até aqueles que não conhecem a Jesus. Quando chegam perto de um jovem crente, de um jovem que ora, de um jovem que é espiritualmente saudável, que a Bíblia está na mente dele, ele não é influenciável, ele não é como Maria vai com as outras. Ele não é aquela pessoa que começa a ser pressionada e cede. Ele não é como aquela pessoa que começa a ser tentado e cede. Pelo contrário, ele é como José. Na hora da tentação, ele deixa a roupa, ele deixa cargo, ele deixa o que for. E ele sai correndo porque ele não quer entristecer o seu Senhor. Sabe o que é que falta na verdade? Falta a fome de Deus. Sabe o que é que falta em você? Fome pelas coisas espirituais. Não é porque nós somos fracos, eu fui tentado e caí, eu fui pressionado e cedi. Não, é porque faltava fome. É por isso que eu estou falando com você nesse momento. Haja fome de Deus em ti. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma anseia, deseja se encontrar com Deus. A pandemia, a crise, tentação, perseguição não desvia ninguém, só mostra o quão distante nós estávamos, o quão fastinhoso nós estamos pelas coisas de Deus. Quando eu olho para Daniel, eu vejo em Daniel um jovem que ele orava 3 vezes ao dia, um jovem que amava tanto Jerusalém, que amava tanto o Deus de Jerusalém, que ele tinha portas abertas para Jerusalém. Ele ia lá, não pode mais orar, mas ele ia lá e orava. Se orar vai morrer, ele ia lá e orava. Os seus amigos estão vivendo como a Babilônia, ele ia lá e orava. Sabe o que é isso? Alguém que tem fome de Deus. Quem tem fome de Deus, tentação nenhuma derruba. E se derrubar, ele se levanta, porque ele ama tanto ao Senhor, que ele vacilou, ele não planejou, ele se levanta, porque Davi é um exemplo disso. Davi, quando ele caiu, quando ele estava no mais profundo abismo, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não me lança fora da tua presença. O que é isso? Alguém que tem fome de Deus. Na verdade, o nosso problema é a frieza espiritual. O nosso problema não é a perfeição. Deus não exige de você perfeição. O que Deus requer de nós é fome por Ele, é paixão. Alguém apaixonado, irmãos, ele cruza os mares. Alguém apaixonado viaja quilômetros de distância para encontrar a pessoa amada. Alguém apaixonado enfrenta exércitos. Alguém apaixonado, ele dá até a sua vida para morrer pela pessoa amada. Sabe o que é que falta em nós? Paixão por Deus, paixão pelas coisas de Deus. Quando eu falo de paixão, eu me lembro de Estevão, ajoelhado, os homens apedrejando ele. Blasfemo, mentiroso. E Estevão está lá, cheio do Espírito Santo. O texto vai dizer, quando Paulo olhou para ele, viu a cara de Estevão como a cara de um anjo. Estevão cheio do Espírito Santo, apedrejou ele, o sangue caindo, o corpo querendo desfalecer. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. Não lhe imputes esse pecado. Ele fez a mesma oração de Cristo, porque alguém cheio do Espírito Santo, alguém apaixonado por Jesus, ele é muito parecido com Jesus. Ele é tão parecido que as suas palavras, que as suas atitudes
que o seu comportamento, que o seu caráter se identifica com Cristo. É por isso que somos chamados de cristão, pequenos cristos, pessoas que imitam a Cristo. Só alguém que tem fome por Deus, só alguém que é apaixonado por Jesus, suporta a perseguição, suporta até mesmo a calúnia, suporta a pandemia, a crise, a ameaça de morte, o medo. Por quê, Diego? Porque a Bíblia vai dizer: jovens, vos escolhi, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vós. E o que mais? Já venceste o maligno. Nossas desculpas não nos justificam diante de Deus. Elas apenas revelam o nosso coração. Irmão, se você é pai, é um jovem que já é pai, ou que já é mãe, você vai entender o que eu vou dizer agora. E se você não é, talvez você já ouviu do seu pai. Quando você faz alguma coisa errada, quando você desobedece, o seu pai, ele sabe que você desobedeceu, ele sabe que você errou, mas ele quer ouvir a verdade, ele quer que você seja sincero com ele, porque ele está forjando o seu caráter, ele está lhe ajudando a ser um homem e a ser uma mulher. Deus é a mesma coisa. As nossas desculpas para com Deus não nos justificam, irmão. Deus não nos justifica por causa da desculpa, mas a nossa desculpa revela para Deus o nosso coração. Davi até tentou maquiar, fingir que não errou, mas o profeta disse: esse homem é tu, Davi. Quando Davi ouviu isso, irmão, ele disse: pequei, somente contra ti pequei. Isso é sinceridade. O filho pródigo, quando ele estava lá cuidando de porcos, quando ele estava lá humilhado, o texto bíblico vai dizer: e ele caindo em si. Chega uma hora que nós precisamos cair em si. As nossas desculpas não vão justificar-nos diante de Deus. É melhor ser sincero. Abra o teu coração nesse momento. Fale para Deus que você não tem força para orar. Fale para Deus que você está fraco. Fale para Deus quão distante você está, porque Ele está bem perto de você. Ele pode te abraçar nesta noite. Ele pode renovar. Ele pode te alegrar novamente. Ele não está distante de nós, a ponto de não nos ouvir. Pelo contrário, Ele está tão perto de nós, que Ele ouve o nosso pensamento, as batidas do nosso coração e a tristeza que está em tua alma. Então, nesta noite, deixa que o Espírito Santo te abrace. Deixa que o Espírito Santo traga um quebrantamento. Assim como a coça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. E se eu não tiver fome, Diego, e se eu não tiver sede por Deus, o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Deus tem ciúme de nós. A Bíblia vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer: e não apagueis o fogo do Espírito, e não apagueis o Espírito. Paulo vai dizer a Timóteo: não negue o dom que há em ti, põe ele no fogo, usa ele. E nesta hora eu falo a mesma palavra para você: não permita que o frio esfrie o teu coração, não permita que o pecado traga para você uma vida espiritual tacanha. Não deixe, mas permita que o Espírito Santo toque em você neste momento e aqueça a tua alma, para que a chama do Espírito seja acesa novamente em ti. Então eu falo para você: haja fome de Deus em ti.
Que o Espírito Santo te abrace, que o Espírito Santo te conforte, que o Espírito Santo possa aquecer a tua alma, para que o brilho possa voltar, para que a paixão possa voltar em nome de Jesus. Crentes frios, na fé, encaram o pecado como algo natural e não experimentam o arrependimento, pois seu coração está distante de Deus e não tem disposição e nem força para buscar a Deus. O mundo lhe fascina, já não há mais lágrima nos seus olhos, já não há mais tremor quando está diante de Deus, já não há mais temor por Deus, porque o mundo lhe fascina, as coisas dessa vida lhe iludem. É por isso que Romanos 12:11 vai dizer: nunca lhe falte o zelo, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Nós precisamos acender uma fogueira no nosso coração. Perguntaram a Moody, qual é a razão do teu sucesso? Por que tantas almas se convertem quando você prega? E ele disse: a razão do meu sucesso é porque eu oro todos os momentos e nunca deixo de orar. Eu sempre estou orando. Eu oro e continuo orando. Sabe por quê? Homens de Deus, homens notáveis, marcaram a história. É porque tinham vida de oração. Ele disse assim: acenda uma fogueira no púlpito, e até os gravetos verdes pegarão fogo. Eu preciso que uma fogueira seja acesa no meu coração, para que quem chegar perto de mim seja tocado pelo Espírito Santo. Deus, nessa noite, Ele quer acender uma fogueira no teu coração, para que você seja incendiado pelo Espírito Santo. John Wesley, o homem que teve o seu coração aquecido, ele era um homem metódico, ele era um homem crente, que pregava, que ensinava, mas quando ele foi indagado: você tem certeza da sua salvação? Ele não soube responder, porque ele ainda não tinha sentido a experiência da salvação. Como alguém tão metódico, como alguém tão usado por Deus, como alguém tão cheio de Deus, não tinha tido uma experiência com Deus ainda. Mas um dia ele entrou em uma igreja e ouviu um comentário de Martinho Lutero, explicando sobre a salvação, a justificação pela fé. E quando ele ouvia a palavra de Deus, o coração dele foi aquecido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é lida, aquece o nosso coração. Naquele dia em diante, ele começa a contar a experiência do coração aquecido. Que Deus aqueça o teu coração, que Deus aqueça o teu espírito nessa noite, em nome de Jesus. A ponto que John Wesley vai dizer: incendeie-se de Deus, e os homens virão até você para ver o fogo de Deus arder em ti. Gaste tempo com Deus, gaste tempo em oração com Deus. Hoje nós precisamos ter mais secreto do que vida pública. Precisamos ter um lugar aonde ficamos a sós com Deus. Precisamos de um lugar onde a gente se derrama e Deus derrama dele sobre nós. Precisamos buscar a Deus a sós, sem internet, sem selfie, sem registro. Uma experiência única, uma experiência sua. Você sabia que Deus é o mais interessado em derramar do Espírito dele sobre a sua vida? O mais interessado em te dar um banquete espiritual para matar a tua fome, para te alimentar, para aquecer a tua alma e mandar esse frio embora, é o próprio Deus. E eu creio que o Deus nessa noite, Ele te convida para que você possa ser abraçado
para que você possa ser quebrantado, para que você volte a chorar, para que você volte a ler a Bíblia, para que você volte a congregar. Mas não pode ainda. Congrega com a tua família, congrega com teus amigos no Zap, congrega com teus amigos no Zoom, faz reunião, vai discipular alguém, vai cuidar de alguém. Olha o que é que o texto diz: sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Eu te desafio, eu te encorajo nesse momento. Pega os teus amigos do Zap, cria grupo, baixa o aplicativo Zoom, baixa o aplicativo de conversa e chama amigos para você começar a discipular, para você começar a cuidar da vida espiritual deles, porque enquanto você está ocupado com as coisas de Deus, Deus trata as tuas limitações, Deus trata as tuas fraquezas, e quanto mais forte você fica na sua comunhão com Deus, mais forte você será em todas as áreas. Para encerrar, nós precisamos de uma metanoia, de uma mudança de mente. E não é uma mudança de mente, é uma constante mudança de mente. Muita gente vai achar que metanoia é uma mudança de mente, é uma mudança radical. Não, é uma mudança contínua. A única forma de vencer a frieza espiritual é reconhecendo que a culpa é sua. A culpa não é da igreja. A culpa não é que a igreja está fechada. A culpa não é dos teus amigos. A culpa não é da tua universidade ou do teu trabalho. A culpa é sua. A culpa é minha. E eu preciso reconhecer, cair em si, metanoia, para que eu possa ser restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode fazer por mim o que só eu posso fazer. Sua mãe pode orar por você, seus líderes podem orar por você, mas você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter a tua experiência do coração aquecido com Deus. Durante muito tempo, a minha mãe me encorajava a buscar o batismo com o Espírito Santo. Durante muito tempo a minha mãe dizia: Diego, vai orar, vai buscar o Espírito Santo. E eu nunca tive vontade, e eu nunca quis buscar o Espírito Santo, porque eu achava que eu não precisava, eu achava que não era interessante, não era a minha praia as coisas espirituais. E aí eu comecei a ver meus amigos sendo batizados, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a ter mais interesse pelas coisas de Deus. E aí eu vinha para os cultos e o pastor dizia: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. E eu ia, corria, eu não era batizado. E eu ficava triste, me trancava no banheiro da igreja e ficava pensando: o que é que eu fiz de errado? Será que eu estou em pecado? Será que eu cometi algum erro? E aí eu me recompunha e voltava para o culto. Quando tinha uma vigília, eu ia. E o pastor dizia: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu ia, com muita vontade. E eu dizia: é hoje. E não era. E novamente eu ficava triste e ficava chateado. Até que um dia eu disse assim: não vou mais buscar, não vou mais lá para frente. E eu fui para um culto, um congresso de jovens. E o pastor estava pregando e disse assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente. E eu disse: eu não vou. Deus nunca me batiza, então eu também não vou. E era uma igreja muito grande. Meu amigo estava lá embaixo. Ele olhou para mim e fez assim: Diego, vem-te embora. E eu fiz que não era comigo, tinha tanta gente. Ele vai passar vergonha, porque não sou eu. Ainda olhei para trás. Ele subiu e disse: vamos embora, rapaz. Pode ser hoje. E aquela palavra, pode ser hoje, entrou dentro da minha alma. E aquele desânimo, aquela tristeza, deu lugar a uma esperança. Deu lugar à fome por Deus. E o tema daquele congresso era jovens cheios do Espírito Santo. E ele começou a orar, começou a ministrar. O louvor começou a cantar. A gente começou a adorar. E de repente uma alegria sem tamanho, um calor começou a incendiar a minha alma. E quando eu menos esperei, comecei a falar em novas línguas.
Fui batizado naquele momento. E aquela alegria foi tão grande que quando eu me toquei que eu estava fazendo, eu estava falando em línguas que eu não conhecia. Quando eu olhei para o chão, uma poça de sangue, de tanto que eu gritei, de tanto que eu estava com desejo que aquilo ali acontecesse. E quando eu saí dali, eu não tive nenhuma dúvida. Eu não perguntei para ninguém, eu não falei para ninguém, porque naquele momento eu tive uma grande convicção de que naquele momento o Senhor havia transbordado o seu Espírito na minha vida. Talvez você precise de uma experiência como essa. Talvez você já buscou, você cansou, perdeu a esperança. Porque cada vez que você busca, mais você se afasta de Deus, mais tentação vem, mais provas vêm, e você foi esfriando na sua fé. Talvez eu estou falando com jovens agora, que estão assistindo esse vídeo, e tem vícios, tem pecados que ainda carregam consigo. Eu estou falando com jovens nesse momento, que não conseguem se libertar, que tem uma vida de opressão, por causa da fraqueza, por causa da limitação. Mas eu creio que neste momento, o Espírito Santo de Deus, Ele pode aquecer o teu coração. E assim como Ele fez com John Wesley, e assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você, aquecer o seu coração, aonde você estiver. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não sente prazer pelas coisas de Deus? Há quanto tempo você não consegue se arrepender? Que o Espírito Santo possa te visitar neste momento, aquecer a tua alma, aquecer o teu coração e incendiar você, para que o mundo saiba que Deus usa jovens, que Deus levanta jovens, que Deus está levantando uma geração que ama Ele, uma geração que não teme a nada, uma geração disposta a entregar a sua vida por completo, por amor a Jesus. Que Deus te abençoe. Eu só quero orar com você, eu só quero clamar ao Senhor nesse momento, para que Deus toque em você onde você está, que você possa parar o que você está fazendo, até o vídeo, se tiver com um celular, bota ele em algum lugar, fica só ouvindo. Se você estiver assistindo pela televisão, para, não fica comendo, não fica conversando, para o que está fazendo agora, para o que está fazendo, e deixa o Espírito Santo tocar em você, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, em tempos de inverno espiritual, frieza, nos afastamos de Ti, pecamos, desobedecemos a Tua vontade, mas eu quero te pedir agora, pela minha vida, e pela vida de cada pessoa que está assistindo, cada jovem que está assistindo, nos perdoa, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Deus, em nome de Jesus, quebra hoje toda aliança que nós temos com o pecado, todo vício, liberta este jovem agora, em nome de Jesus. Pai, renovamos a aliança contigo, renovamos, porque não há vida fora de Ti, é impossível viver distante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, quebranta, toca nesse jovem, acende uma chama no coração dele, renova ele agora. Se Tu quiseres, batiza-o com o Espírito Santo, dá uma experiência a ele, como ele nunca teve, uma experiência sobrenatural, para que fique registrado na mente dele o quanto o Senhor é poderoso. Traz libertação sobre todo o sentimento de culpa. Traz nesse momento a Tua presença gloriosa, porque não há outro lugar para estar, não há outro lugar do que na Tua presença. Que a Tua presença encha este quarto, que a Tua presença encha essa sala, que a Tua presença encha este lugar, aonde essa pessoa está, e que ela possa ser impactada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja renovado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja batizado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, haja fome de Deus em ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.